Boa noite, meu povo. Hoje a nossa aula é remota, né? A gente tá com uma reforma, uma obra na escola, né? Para nossa melhoria. Eu corri aqui para preparar um material para vocês e dar continuidade àquilo que a gente já está vendo em sala de aula, certo? Então não vou fazer nada do que a gente já não está estudando. Eu acho até que nessa aula, com essas representações aqui, essas imagens, ela vai ajudar um pouquinho a gente a entender um pouco melhor. Desculpa aqui que eu estou tentando achar um foco legal e estou desviando do ventilador, porque está um calor terrível e não tem um ar-condicionado por motivos de não trabalho na selva. Então vejam bem, primeiro, né, boa noite, acho que eu já dei boa noite, né, saudades de vocês. A gente só vai se ver segunda, amanhã também a aula vai ser remota, mas por favor não deixem de ver o vídeo todo, certo? Arrumem um tempinho, vocês podem, se tiver a televisão de vocês for smart, dá pra ver até na TV, né, esse vídeo aqui, beleza, gente? Você pode ver no celular, pode ver na televisão, pede pra alguém botar lá pra vocês, que dá certo. E dá pra ouvir também tranquilo, né? Vocês não vão sentir saudade da minha voz, né? Seu Paulo principalmente, né? Então a gente tá falando em língua portuguesa sobre sílabas tônicas. A gente tá falando em língua portuguesa sobre sílabas tônicas, né? E a situação gráfica. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas aí hoje eu dei uma retomada, né? Para quem não pegou com essa ilustração, se o que eu coloco no quadro não conseguiu fazer você entender, talvez com esse vídeo você consiga entender um pouco melhor, certo? Então, a gente vai... Primeiro eu quero lembrar a vocês que desde o início do ano eu venho falando sobre como a gente aprende língua portuguesa de um jeito meio equivocado, né? Desde o início da nossa vida escolar. Como a gente dá pouca ênfase ao som, ao nosso aparelho fonador, né? E como a gente deixa de lado essa parte da língua portuguesa, né? A fonética e a fonologia, a gente acaba não aprendendo algumas coisas que, se a gente aprendesse, facilitaria bastante para a gente. Coisa que eu vivo falando a vocês sobre vogal, consoante, sílaba, né? Nessa primeira imagem, né, eu tenho um pulmão, reparem que eu tenho um recorte, né, de uma pessoa falando, e vejam que a boca dela sai mais ar. Essa pessoa que está representando e o ar está saindo, ele está emitindo o som de uma vogal. As vogais, gente, elas são aberturas orais para a saída de ar. Eu já falei isso bastante para vocês. Então, o A, E, I, O, U, eles são aberturas para que o ar saia. Já as consoantes, elas são saídas de ar levemente obstruídas, né, por alguma parte da nossa boca. Às vezes a obstrução vai ser da língua, às vezes a obstrução vai ser do dente. E aí a gente tem um monte de classificação que não interessa pra gente isso agora. Mas aí, ó, na primeira imagem eu tenho o A, o formato da boca aqui, ó, A, e a saída do ar com tranquilidade, né, bastante ar. No outro lado, eu tenho a mesma imagem, né, só que aí eu coloquei por cima da imagem, para vocês verem a representação da língua e a pronúncia da letra L. Mas não o nome da letra L, e sim o som que a letra L faz. Que a gente tem o nome da letra L e tem o som que a letra L faz enquanto consoante, né? Que a gente também aprendeu que a letra L, ela pode exercer papel de vogal, ela pode ter som de vogal, né? Vogal U. Então repara bem,
Ó, o L, né? A língua. Eu quero que o ar saia. Repara na imagem, repara aqui em mim, que eu tenho a língua encostando nesse lugarzinho que eu chamei para vocês de alvéolo, né? Ele fica ali entre os alvéolos, que é essa partezinha enrugada, e o dente. Então o ar sai, mas ele sai com dificuldade. Se você botar a mão na boca, você vai ver que o L sai, mas o som sai, mas ele sai com obstrução. O que é que está obstruindo o ar de sair aí? A língua. Repara na imagem que a boca, o L, ele está encostado lá no céu. E se você prestar atenção, sai menos ar. E se você olhar com mais propriedade a imagem, você vai ver que a língua ela encosta no dente, né? Tentem pronunciar esse som de é a língua encostando no palato, né? Nos alvéolos, não no palato, perdão, nos alvéolos, que é essa região enrugada acima dos dentes e perto do início dos dentes. Aí quando eu tenho uma consoante, que é a tentativa do ar sair, mas com a obstrução de alguma parte da nossa boca, junto com uma vogal, que é a liberação do ar, eu tenho uma vogal. Eu tenho uma sílaba, perdão. Eu tenho a junção de uma consoante com uma vogal, eu formo uma sílaba. Aqui, por exemplo, eu fiz a representação da sílaba lá. E se você prestar atenção, olhando na imagem e prestar atenção no som, veja, eu faço lá. Eu tenho que a língua ela vai descer para poder que o ar saia e aí eu pronuncio a vogal A. Lá. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está trabalhando tonicidade, né? A gente está trabalhando sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica nada mais é que a sílaba que quando eu falo a palavra, o meu aparelho respiratório, né? O meu aparelho fonador, melhor dizendo, ele vai colocar um pouco mais de ênfase naquela sílaba. Tônus, né? Tônus é tonicidade, tonicidade é força, né? Um pouco mais de força na hora de falar aquelas palavras, de falar aquela sílaba, né? E aí a gente tem conversado bastante sobre como existe uma confusão, né? Devido a essa coisa do acento, do acento, porque eu falei para vocês que toda palavra tem acento. E aí, como assim toda palavra tem acento? Toda palavra tem acento tônico, porque toda palavra tem uma sílaba tônica. Porém, algumas palavras terão acento gráfico, certo? O acento gráfico é o acento que aparece, como dá aqui no exemplo que eu trouxe para vocês. O acento tônico, né? Ele está relacionado ao aspecto fonético, gente. Fonético é som das palavras e refere-se à sílaba mais forte, aquela que é pronunciada com maior intensidade, com maior força, certo? Isso independe de marcação gráfica. Toda sílaba, toda palavra vai ter uma sílaba tônica, certo? A gente já viu isso, ok? Porque quando a gente vai falar de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, as pessoas focam no acento e aí entra o maior desespero quando a gente pega uma palavra que não tem acento e diz assim, ó, classifica essa palavra aqui em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Foi o caso de banana. Lembram da celeuma que foi para a gente descobrir o que é que banana era? Cada um que falasse banana de um jeito, bananá, banana, banana, foi uma loucura. A gente rendeu meia hora de aula nisso aí. Eu deixei vocês quebrarem pau, porque a minha intenção é essa. Então veja, o acento tônico é
onde eu coloco mais força na hora de falar minha palavra. Já o acento gráfico, ele é gráfico porque ele é grafado, ele é desenhado, ele é riscado, ele é marcado, né? Então ele vai ali acentuar, mostrar, revelar qual é a minha sílaba tônica. Na verdade, ele deixa até mais fácil o processo, porque quando não tem o acento gráfico, a gente fica feito barata tonta, sem saber qual é a sílaba tônica, quando a gente quer, né, identificar. Mas o acento gráfico, ele me diz como é que eu devo pronunciar aquela palavra, onde é que eu vou colocar mais força, né? Então, o acento gráfico, ele se relaciona com aspectos ortográficos, então ele está mais relacionado com a escrita, mas ele também tem uma relação com a pronúncia, com a fonética, né? Porque a gente já viu que a indicação de acento, ela muda a pronúncia, já já eu vou pegar o exemplo clássico, que a gente está usando na sala de aula, e vocês adoram, né? E a marcação gráfica da vogal tônica por meio de um sinal gráfico. A gente tem acento agudo, acento grave ou acento circunflexo. Olha, acento agudo, né? Aquele acentozinho que a gente já sabe. O acento circunflexo é aqueles que vocês chamam de chapéuzinho. E o acento grave, ele é o contrário do acento agudo. Ele é o acento agudo para o outro lado. A gente não vai falar tanto agora do acento grave, porque o acento grave ele só vai aparecer quando a gente estiver estudando conjunções, né? E aí a gente vai falar de contração de palavra, conjunção mais artigo, preposição mais artigo. E isso não vem ao caso agora. Foquem no acento agudo e no acento circunflexo, certo? E como a gente viu na aula passada, independe do acento gráfico, tá? Então eu posso ter uma palavra que ela é oxítona e que ela termina com acento agudo, e eu posso ter uma palavra oxítona terminada com acento circunflexo. Café, ela é uma oxítona terminada em E com acento agudo. E eu tenho você, que é uma palavra oxítona terminada com acento circunflexo. E o acento aí, nesse caso, além de indicar a sílaba tônica, ele também marca a prosódia, a forma como eu devo falar. Porque o E de você não é o mesmo E de café. Repara na boca. Café. A boca ela abre assim. É como se eu estivesse dando um sorriso. E a língua ela se espalha na parte, né, de baixo da boca. Café. Já em você, eu não vou falar eu vou falar e. Você. A boca é mais fechada. E. Então o E tem um som mais aberto e o E tem um som mais fechado. Então aí, além de indicar a minha sílaba tônica, ele também indica a prosódia, né? A forma como eu devo falar, né? Isso muda, né? E aí eu trouxe o exemplo clássico, né? Nossa palavra, né? Que vai fazer vocês entenderem, que fez que todo mundo entendesse o porquê é importante acentuar as palavras. Logo, vocês que adoram comer um acento. Olha, gente, eu tenho aí a palavra cagado e cágado. Eu já disse a vocês que a gente não entrou nesse aspecto, mas eu já falei para vocês que cágado e cagado, além da mudança de som, eu tenho uma mudança de classe de palavras. Então eu tenho uma mudança gramatical absurda quando eu deixo de falar uma e falo a outra, porque cagado é um verbo conjugado, né? Na terceira pessoa. Ele está cagado, né? Então, o cagado é uma coisa. E cágado
é outra. Cágado é um substantivo, dá nome a um animal, né? Então, veja, cagado é um verbo, ele está no particípio, ele representa, ele pode ser usado como adjetivo, quando eu digo assim, ele está cagado. Cagado é uma característica da pessoa, do ele, certo? Então, eu posso definir como um adjetivo, eu posso definir como o adjetivo, ele geralmente, sintaticamente, funciona como o predicativo do sujeito. Então, um acento, ele muda tudo. Ele muda tudo. Mas a gente não está estudando isso agora, né? A gente está estudando acentuação gráfica, né? Então, repara. Quando eu falo a palavra cagado, a sílaba tônica é o G. Vejam aí, eu coloquei aquelas ondinhas, né? No quadro eu faço umas escadinhas. Aqui, como no computador é mais fácil, eu tenho as ondas sonoras. Então, a onda sonora da palavra cagado, ela é cagado. O G é a sílaba mais forte. Então, é a minha penúltima sílaba, que é a mais forte. Já no caso de cagado, eu tenho a minha antepenúltima sílaba mais forte, que é o K. E aí, nesse caso, o acento, ele não só diferencia uma palavra da outra, né? Apontando inclusive a prosódia, como eu devo falar, como ele também me ajuda na hora de escrever. Eu falei para vocês mandarem uma mensagem dizendo assim, olha, eu encontrei um cagado aqui no quintal. O que é que eu faço com o cagado? Com o cagado a gente leva ele para o banheiro, dá um papel higiênico, manda tomar um banho. Mas um cagado, aí a gente tem que ver como é que se cuida do cagado. Nem eu sei como é que se cria um cagado. Mas veja, um acento pode causar uma celeuma, né? Uma confusão, uma loucura. Então, quando a gente vai falar essas palavras, inclusive a gente usa, né, meio que os mesmos músculos, porque tanto o que é o G, esse som do G, quando ele está fazendo o som não de J, mas de G, ele com o A, G, ele é bem parecido com o som do que é o cágado. Então, cagado e cágado, o cágado e o cagado, o cágado, o som do G, gato, casa, gato, casa, gato, casa. A abertura da boca ela é parecida, certo? A gente vai ter uma mudança lá atrás no G, no som do G e no som do C. É a língua. O som do G ele vem mais daqui, né? Da garganta. Ga, go, gu, né? Enquanto o som do C ele sai mais daqui. A língua, né? É mais do maxilar. Cágado, cagado, certo? Então, são sons, a posição da língua ela é parecida, mas eu
sempre gosto de trazer essa curiosidade para vocês. Então, por favor, se atentem para isso, né? Uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que todo acento tônico, todo acento gráfico, ele é um acento tônico, certo? Mas nem todo acento tônico é gráfico. Ou seja, quando eu coloco um acento gráfico numa palavra, é porque eu estou acentuando a sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica terá acento gráfico. A gente vê isso aí como no exemplo de cagado. Cagado tem uma sílaba tônica, que é o G, mas não tem acento. Beleza? Então, lembrem-se disso. Quando a gente fala de tônico, envolve o gráfico. Mas quando a gente fala de gráfico, não envolve necessariamente o tônico. Ok? Vamos lá. E aí a gente vem para falar das sílabas, né? A gente tem as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Elas têm a última sílaba tônica, a última. E aí eu quero que vocês relembrem que última, porque a gente não conta daqui para cá, não conta da ordem que a gente escreve, a gente conta do como a gente termina para trás. Então, as oxítonas têm a última sílaba tônica. Por exemplo, café. O fé é a sílaba tônica da palavra café. E fé é a última sílaba. Então, café é uma palavra oxítona. Então, oxítona são as palavras cuja última sílaba é a mais forte, né? A tônica. Aí tem exemplo, amor, jovem, café, jabuti. E veja, desses exemplos que eu coloquei aí, café é o único acentuado, né? Para que vocês se lembrem que não é sempre que eu vou ter acento gráfico. Às vezes a palavra ela vai ser oxítona, ela vai ser paroxítona, ela vai ser proparoxítona, porém ela não vai ter acento gráfico, só vai ter o acento tônico, eu só vou perceber pela pronúncia. Aí tem as paroxítonas. As paroxítonas têm a penúltima sílaba mais forte, né? Tônica. Então eu tenho a palavra carro, fácil, útil, álbum. São palavras que têm a penúltima sílaba acentuada. Lembrando, eu olho da última sílaba que eu escrevo para a primeira que eu escrevo. Então a penúltima sílaba é a segunda de trás para frente, certo? E aí eu tenho a antepenúltima sílaba, que é contando da última para a primeira, a terceira sílaba, né? A última, penúltima e a antepenúltima, né? Eu tenho um exemplo, lâmpada, médico, cômoda, pássaro, né? E a curiosidade é que todas as proparoxítonas elas são acentuadas, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se eu percebo que a palavra lâmpada, a sílaba mais forte dela é a antepenúltima, e eu fico com receio se tem acento ou não tem, e eu percebo que o lã é a sílaba mais forte, lâmpada, eu tenho que colocar acento, porque ela é uma proparoxítona, e a regra diz, a gramática, que toda proparoxítona recebe acento, certo? Isso a gente está só relembrando, porque vocês têm isso no caderno, a gente já falou isso em sala de aula. Aí aqui, gente, eu coloquei, reparem, independe de quantas sílabas a palavra vai ter. Lembrando, independente de quantas sílabas a palavra tiver, eu só vou levar em conta a acentuação das três últimas. A acentuação tanto gráfica quanto tônica, tanto tônica quanto gráfica. Eu não tenho depois da antepenúltima uma sílaba que seja acentuada, ok? Então eu vou contar sempre da última para a antepenúltima, né? Então eu só tenho o intervalo dessas três, né? A gente já tem isso no caderno, porque eu desenhei isso para vocês. E então eu fiz essa escala, né, da escada. Então quando a última sílaba ela é tônica, eu deixo sempre mais alto, como está aqui representado em verde, né?
todas as outras sílabas estão na mesma altura e a última está em verde. E aí eu trouxe algumas dicas, né? São naturalmente oxítonas, ou seja, as palavras que têm a sílaba tônica no final, as palavras terminadas em R, em L, em Z, em X, em U, em in e M, né? Em o M e ON, né? R, L, Z, X, I, U, IN e M e o M e ON, OM. São graficamente acentuadas. Aí veja, aí eu estou falando de acento gráfico, não de tônico. Eu vou colocar acento, palavras terminadas, né? As palavras oxítonas e a sílaba forte, né? For a última e elas terminarem em A ou AS, E ou ES, O ou OS, em ou ENS, oi ou ois, eu ou eus e ei ou eis, ou seja, o singular e o plural das palavras. Aqui eu posso colocar como exemplo café, né? Café, chulé. Aqui eu coloquei como acento o acento agudo, tá? Mas o acento circunflexo também vale, tá? Só para não criar nenhuma confusão, né? Então você é uma palavra terminada em e o é forte, então ele recebe acento. E uma dica que eu dei para vocês é que se a palavra ela é oxítona e termina em eu tenho que colocar acento, porque senão eu vou ler com som de i, né? Eu vou ler com som de i. E se a palavra termina em o e eu não coloco acento, eu vou ler com som de u, né? Ó, ovo. É OVO, né? Ovo. Se eu não ponho, aí se eu ponho um acento, como é avô, aí eu leio com som de O. Avô. Ovo. Nesse caso, ovo, a sílaba tônica é o ovo. E no caso de avô, a sílaba tônica é o vô, né? Ou vó, no caso de avó, tá? Então, lembrem dessa dica, né? Que se tiver a palavra terminando com O e eu não colocar acento, ela vai ser lida com som de U. Se terminar com E e eu não colocar acento, eu vou ler com som de I. Também recebe acento gráfico, né? As formas verbais oxítonas que estejam ligadas a formas pronominais encliticais. Lo, lá, los, las. Olha, gente, isso aqui eu coloco como regra, mas a gente não vai falar de ênclise agora. A gente nem começou a falar de verbo, mas só para vocês terem uma ideia, assim, quando eu digo assim, chamá-lo, chamá-la, chamá-las, chamá-los, isso daí a gente vai colocar acento, certo? Mas isso daí não vem ao caso agora, a gente nem vai tratar disso agora, mas eu coloquei a regra porque está lá na gramática. Proparoxítonas são classificadas como proparoxítonas palavras que apresentam a penúltima sílaba, né? Como a gente já viu, álbum, serpente, camelo, ímpar. A grande parte das palavras paroxítonas não recebe acento. Diferente das proparoxítonas, que a maioria tem acento, grande parte das paroxítonas não tem acento. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, an, A com tio, ans, ão, ou ans, ou uns, on ou ons, us, i ou is, ei ou eis. Dica importante. O maior grupo de palavras na língua portuguesa são as paroxítonas. Então, assim, no geral, a gente não tem tantas palavras que se acentuam. Algumas recebem acento, outras não. Certo? O acento ele está ali mais para diferenciar e indicar som, prosódia, etc. Certo? Então, a penúltima sílaba das paroxítonas, né, elas recebem acento quando elas estiverem dentro dessa regra. Tem a penúltima sílaba tônica. A regra é que todas
Todas as proparoxítonas recebem acento. Todas elas são acentuadas. Essa daí é OA, UA, UO. Se o encontro de vogais é um hiato, as palavras são proparoxítonas. Já se o encontro de vogais for de tongo, então as palavras são paroxítonas. Traduzindo em português, o próprio português, se o E e o A se encontrarem na mesma vogal, eles são de tongo, né? Vocês já estão ligados nisso. Eles são de tongo. E aí eles serão paroxítonas, certo? Se o E e o A se encontrarem na palavra, mas se separarem pelo hiato, eles serão proparoxítonas. Algumas palavras que, assim como cágado e cagado, elas acabam causando uma confusão. Veja, médico, a sílaba tônica é o me. Ela é uma palavra proparoxítona. Médico. O me, que é a última, penúltima e a antepenúltima. A antepenúltima tem acento. Já medico, tipo assim, eu medico você. Eu lhe dou remédio. A sílaba tônica é o di. Então ela é uma paroxítona. É o mesmo fenômeno de cágado e cagado, certo? E isso vai se repetir com outras palavras, como trânsito. Veja, trânsito, proparoxítona. O tran, lá, é a antepenúltima. E transito, de transitar. Trânsito, verbo. Trânsito, substantivo, né? Trânsito é o substantivo, aquele caos, trânsito. E transito é do verbo transitar. Eu transito por vários lugares. Aí a sílaba tônica já é o zi, né? Então, eu quero que vocês fiquem atentos a esse tipo de palavra, né? Exército e exercito, certo? Ó, exército é a instituição. Exercito é o ato de me exercitar. Eu exercito esse músculo todos os dias. Eu exercito minha mente todos os dias fazendo as tarefas de língua portuguesa. Então, eu trouxe esses exemplos de palavras aqui para vocês, para que vocês lembrem desses pequenos detalhes. E aí, eu coloquei uma atividadezinha aqui no final sobre acento diferencial, para vocês classificarem e me dizerem se a palavra ela é paroxítona ou proparoxítona. Coisa boba, coisa pouca, nível seu Paulo de dificuldade. Então, façam no caderno de vocês e aí no nosso próximo encontro a gente corrige. Pode ser que seja amanhã online, né? Eu dou a resposta. Ou amanhã eu já chego com uma outra aula e aí a gente debate sobre isso na sala de aula. Boa noite, fiquem com Deus.